Muito bem, internautas, nós estamos de volta com mais um G5 Entrevista e nós estamos entrando numa nova semana para falar sobre aquele assunto complexo, mas de extrema importância, principalmente para o estado de Goiás, que é a reforma tributária. Reforma tributária essa que foi debatida na Câmara, aprovada e agora está no Senado. E é uma nova etapa. Essa é a chance que Goiás tem para fazer algumas mudanças nesse setor. E é por isso que eu vou conversar agora com o presidente do Sindicato dos Funcionários do Fisco do Estado de Goiás, o Sindifisco, o Paulo Sérgio Carmo, porque ele também entrou nesse assunto. E o Sindifisco tem batido na tecla que precisa ter mudanças em alguns trechos da reforma. Primeiramente, quero agradecer a sua presença aqui no G5 News e dizer que é um assunto muito polêmico e importante, né, presidente? Primeiro, agradecer o convite de estar aqui com vocês do G5 News, nos revendo, né, nos reencontrando, né? Tivemos verdade. Um almoço recentemente sobre o mesmo assunto, né? Nós tivemos o cuidado de tratar dessa questão da reforma tributária com jornalistas e que têm contato com a matéria, né, que têm buscado informar-se e informar o ouvinte, né, os internautas sobre a questão da reforma tributária, que, como você falou, é um assunto intrincado, né, de pouco uso no dia a dia dos diálogos, né, do cidadão comum, mas que faz parte do nosso dia a dia, e seja qual for se você acende uma luz, tem tributação, se você compra um quilo de feijão, tem tributação, se você pega um ônibus, tem tributação, se você abastece seu combustível, tem tributação. Então, o assunto tributário, ele está no dia a dia de todo cidadão. Bom, e eu chamei o Paulo Sérgio aqui para a gente conversar sobre o assunto, porque aquele dia foi uma entrevista coletiva, então tinha muita gente e a gente quer falar um pouco mais específico e fazer alguns questionamentos para que as pessoas entendam melhor. Presidente, primeiramente, por que o Sindifisco ele é contra alguns pontos da reforma? É importante deixar claro que o Sindifisco não é contra a reforma, mas alguns pontos. Esses pontos que o Sindifisco também diverge, é o mesmo que o governador Ronaldo Caiado tem criticado? Boa parte, sim. Foi bom você fazer essa ressalva, porque para a gente sair daquele discurso, né, de que quem é contra a reforma tributária, quem é contra a PEC 45, quem está criticando é porque é contra a reforma tributária. Politizando, né, o assunto. Né? E a questão não é essa. Ninguém melhor do que o auditor fiscal para poder enxergar as inconsistências de uma proposta como essa, que já, não obstante ela está desde 2019 tramitando no Congresso Nacional. Ela foi protocolada em 2019 pelo deputado Baleia Rossi, a PEC 45, ela já vem em todos esses 4 anos e meio, sendo discutida, porém somente nos últimos 4 meses ela ganhou algum volume, né, e alguma velocidade. E quanto ao que ela se propõe, todos nós concordamos. O objetivo é simplificar. Nós, em tese, teremos uma legislação única, né? Não teremos mais a possibilidade, né, o risco, digamos assim, de ter aí 27 legislações para tratar de ICMS, e muito menos 5.570 legislações para tratar de ISS, né? São 5.570 municípios com autonomia e atuando na política tributária, na legislação tributária, construindo sua legislação da maneira que melhor lhe convenha. Isso produziu um manicômio, que chama um manicômio tributário, que é esse volume de legislações, né? E muitas vezes muito intrincadas. Para você ter ideia, se você é um grande fornecedor, aí, um centro importante do país, e você tem cliente nos 27 unidades da federação, você vai ter que ter uma força-tarefa para que você não descumpra algum ponto de alguma legislação de algum desses 27 unidades da federação, ou de todas, né? Ainda tem a União, ainda tem o município, se você é contribuinte municipal, né? Então, isso traz um custo muito elevado. Então, quanto a isso, todos nós concordamos. O ambiente de negócio melhora, diminui o custo operacional, diminui o custo o custo Brasil, que chamamos, né? Então, todos nós somos a favor, porém, alguns pontos desse novo modelo precisam de ajustes,
né? Em especial a criação, a instituição do Conselho Federativo com praticamente uma autonomia plena, né? O Conselho Federativo ele praticamente terá autonomia de Estado da Federação. Há alguns que brincam, né, entre os administradores tributários, que o Conselho Federativo vai ser o 28º Estado da Federação, né? E, na verdade, com um poder até maior que os próprios governadores, né? Sim. Você vê, eu vou ler aqui o texto parte do texto que foi aprovado, que trata do Conselho Federativo. O artigo 156b, ele diz que estados, distritos federais e municípios exercerão de forma integrada, exclusivamente por meio do Conselho Federativo do Imposto de Bens e Serviços. Aí ele diz quais são as competências desse Conselho Federativo. Editar normas infralegais sobre temas relacionados ao imposto, de observância obrigatória por todos os entes, ou seja, o que ele legislar, todo mundo vai ter que cumprir, uniformizar a interpretação, a aplicação da legislação do imposto, arrecadar imposto, né, efetuar as compensações e distribuir o produto da arrecadação. É o que o nosso governador, Ronaldo Caiado, vem dizendo, vem falando a respeito de que ele vai virar um ordenador de despesa, porque ele não vai pôr a mão na arrecadação, ele não vai ter a gestão sobre a arrecadação, então somente ele vai ser destinatário de uma cota parte daquilo que for arrecadado pelo Conselho Federativo. O Conselho Federativo é que vai ter, digamos assim, um caixa único que mensalmente vai fazer, de acordo com alguns indicadores, com com a parametrização pré-definida, que isso é um ordenamento também da PEC, que é que essa transferência de recursos, né, seja feita de forma automatizada, digamos assim, vai receber lá, se Goiás de 1 bilhão tiver direito a 100 mil, vai receber os 100 mil direto vai receber transferido do Conselho Federativo para o Caixa do Tesouro. Essas regras não pode tornar aí, aliás, não pode criar uma nova Lei Candir, porque a gente sabe que a Lei Candir, que é para os estados que fazem exportações, e não tem aí uma cobrança de imposto, e aí vem essa compensação, é um problema sério, porque os estados muitas vezes não recebem esse repasse e vivem de pires nas mãos em Brasília pedindo, por favor, para que façam um repasse de compensação que é de direito desses estados exportadores. Essa questão da compensação feita por um conselho não pode criar uma nova Lei Candir? É o que eu falei. No próprio texto constitucional, ele vem com um comando para que essa distribuição de receita, seja em compensação, seja a receita própria, ela seja feita de forma automatizada. Então, não há que se falar em eu ter que o Estado estar lá batendo na porta do Conselho Federativo, olha, a minha parte esse mês não entrou, né? Eles falam o exemplo, né, que nas discussões que nós temos tido aí sobre o assunto, fala-se como funciona uma plataforma de comércio, por exemplo, o Mercado Livre. É uma plataforma que tudo é feito de forma automatizada. Você vai lá, escolhe o produto, ele já tem o fornecedor, ele é apenas um articulador dessa transação, digamos assim, né? Então você não precisa estar entrando em contato com o fornecedor, você faz o pagamento já cai na conta do fornecedor, a parcela da plataforma já é debitada, e tudo isso feito de forma automatizada. Então, esse é um comando que está constando do texto também, que isso tenha que ser feito dessa forma, né? E aí fala-se também no imposto, né? Pode gerar um aumento de imposto, falam assim uma alíquota de 30% ou até 33%. Já o governo federal fala em 27%. Né? Aqui em Goiás foi feito aí um levantamento pelo Instituto Mauro Borges, que aponta 30%, um dos maiores impostos do país. Vocês estão acreditando nessa porcentagem que o governo federal fala, que não deve passar de 27%? Vejam, é praticamente um exercício de futurologia, né? Por quê? Quanto mais, e aí vem a lei complementar, que é um outro problema, quanto mais exclusões forem implementadas, maior é a alíquota. Então, por exemplo, você vai lá e retira, você considera a Zona Franca de Manaus, né?
Então, vai entrar aí escolas, né? Vai entrar transporte coletivo. Então, cada vez, porque é o seguinte, o sistema foi pensado em que todos pagam. A regra geral é remodelar o sistema tributário de modo que todos paguem. Na medida em que eu vou segregando alguns setores e digo, olha, esse aqui vai ser incentivado, esse aqui vai ser 100% incentivado. Porque já é essa conversa, né? Já é essa conversa. Exatamente. Então, vai ser uma guerra de lobbies, né? Porque o setor A se considera importante, o setor B também. Então, e vai tirando do universo de contribuintes os setores, determinados setores, aí a carga tributária, ou a alíquota, ela tem que ser modulada de tal maneira que você mantenha a carga tributária. O objetivo da reforma não é reduzir, essa reforma do consumo, não é reduzir carga tributária. É de maneira que mantenha-se a carga tributária, porém com um regime simplificado, digamos assim. É só simplificar ela. Simplificação, a melhora na gestão, a melhora na questão do contribuinte, na relação físico-contribuinte, na relação do contribuinte com a legislação, no cumprimento das obrigações acessórias, né? Ele vai saber com clareza que legislação ele está atendendo, como ele vai atender essa legislação, o risco de contencioso por conta de erro comum, erro de emissão de documento, erro de aplicação de determinada legislação, vai reduzir muito. Essa é a esperança. Uhum. Mas a carga tributária tem que ser mantida a mesma, porque nenhum dos entes federados pode, num cenário de desigualdade social, né, com questão sanitária, a questão da pobreza, nenhum deles pode abrir mão de receita, porque é por meio delas que vão ser implementadas as políticas públicas. Para você ter hospital, para você ter vacina, para você ter professor na escola, para você ter alimentação na escola, né, nas escolas públicas. Então, não há que se falar em redução de carga tributária. Né? Mas também não pode falar em aumento, né? Que é outra... O povo já pina... A grande questão aí é quando se fala que, na média, todo mundo vai pagar em torno de 25%, 27%. Isso também aponta para uma outra questão. Se, na média, todos vão pagar uma determinada alíquota, quem pagava mais vai pagar menos e quem pagava menos vai pagar mais. Então, há setores que vai ter que arcar com um pouco mais da carga tributária do que arcava até agora, e aqueles que pagavam altos valores, altas alíquotas, caem para a alíquota média. Né? Então, assim, quando a gente fala de média, alguém perde e alguém ganha. Né? Então, essa é uma discussão que, inclusive, o setor de serviços está tendo um debate muito grande em relação a isso. Né? Mas, que é um dos mais afetados, né, inclusive. Sim, e o serviço não é como aí entrando na questão da administração tributária. O serviço não é como venda de produtos, né? Ou comercialização, industrialização. Você tem estoque, você tem entrada, tem saída, tem como você fazer um levantamento do que a empresa comprou de insumos, o que ela produziu, o que ela empacotou. E o serviço não tem entrada de serviço, saída de serviço. Então, para a fiscalização do município fica, de fato, mais complicada. Ainda em relação a isso, aí é um outro ponto que a gente tem de divergência em relação ao texto, e já entrando nessa questão das administrações tributárias, o texto ele não traz nenhum balizamento para as administrações tributárias atuarem nesse ambiente, nesse cenário de novo modelo de sistema tributário. Né? Ou seja, implementadas as alterações constitucionais, não traz nenhum balizamento de como essas administrações tributárias vão atuar. E eu falo isso, em especial, em função do IBS, né, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que é de competência de estados e municípios. Hoje nós somos 5.570 municípios e 27 unidades da federação. Goiás são 246 municípios. Em torno de 95% dos municípios em Goiás não tem administração tributária estruturada, não tem carreira específica concursada, não tem staff de fiscalização, de gestão tributária. Né? Há um estudo do Tribunal de Contas da União do ano passado, dos 2.100 municípios que responderam os quesitos, quase que 90% deles
têm entre as suas receitas mais de 50% da receita de repasse do índice de participação dos municípios. Ou seja, eles vivem basicamente do que eles recebem de repasse de recursos. E eles não se estruturam de maneira a fiscalizar os seus próprios tributos, que são o ISS, que é o IPTU, que é o ITBI, né? Então, eles vivem mais do que o Estado e a União repassam para ele, do que ele propriamente se estrutura para fiscalizar, estabelecer uma planta de valores adequada e tudo mais, né? O próprio ISS dele. Então, imagine nesse cenário, o Estado de Goiás, né, a administração tributária do Estado, lidando com um único tributo, de forma concorrente com os municípios, 246 municípios, sendo que 95% deles não têm a estrutura que o Estado tem. Então, no final das contas, o Estado é que vai ter que se estruturar mais e melhor para poder abarcar ainda essa massa de contribuintes e de operações, seja de serviços, seja de transações comerciais de bens, né? Ele vai ter que se estruturar muito melhor, porque os municípios, na sua maioria, não têm estrutura, né? Você tira Goiânia, Anápolis, Aparecida, são os maiores, Rio Verde, né? São 246 municípios, então de 240 municípios, 235 municípios, ou no máximo, tem alguma condição de se estruturar. Outros, basicamente, fazem a gestão do repasse daquilo que recebe a União. Eu estava conversando com alguns integrantes do governo federal em relação à reforma na semana retrasada, e aí eu até falei dessas críticas do governador, e claro, eles estão cientes, o governador já fez críticas nas reuniões, e eles afirmam o seguinte: olha, o governador Ronaldo Caiado, ele tem criticado a reforma, só que ele critica os trechos estruturais da reforma. Sim. Se a gente mexer nesses pontos, acaba a reforma, então não tem por que ter reforma tributária. E aí eles alegaram uma outra questão. Além de fazer as críticas, o governador também não apresentou nenhuma solução que a gente possa implementar nessa reforma e alterar esses pontos. O Sindifisco estuda um plano para apresentar ao governador, apresentar ao Senado Federal, para que consiga fazer essa mudança, porque a gente sabe que tirar isso dificilmente sim. Vai acontecer, mas de repente dá para fazer aí umas alterações para poder alinhar pelo menos e deixar menos impacto para o estado de Goiás. Na verdade, nós temos atuado mais junto à federação em Brasília. Nós temos uma federação que reúne todos os fiscos do país. Nós temos trabalhado essa questão basicamente de como as administrações tributárias vão atuar, e nós dependemos muito também dessa autonomia do executivo, né, do chefe do executivo. Então, nós vamos fazer essa semana uma discussão a respeito da reforma tributária, na próxima quinta-feira, lá no auditório do Tribunal de Contas do Estado, exatamente para que a gente possa desenvolver esses pontos, para a gente, junto com os municípios, inclusive, esse evento nós estamos realizando junto com municípios, auditores do município de Goiânia, de Aparecida de Goiânia, de Anápolis, de Rio Verde, por exemplo, né? O secretário de Finanças de Goiânia vai estar presente, o secretário de Finanças de Aparecida de Goiânia vai estar presente também, a secretária Selene vai estar presente, e nós vamos debater esse assunto para que a gente possa construir alguns pontos, já partindo desse texto que está sendo discutido no Senado, né? Que foi uma outra coisa que nos pegou, não de surpresa, né, mas a tramitação foi muito acelerada. Sim, muito rápido. E a forma como se deu essa tramitação, o texto final, esse que nós estamos lendo aqui, que nós estamos tratando, foi apresentado no dia de votar. Quer dizer, o último texto, o texto final, que poderia e deveria ter sido melhor discutido, estudado pelos deputados, estudado pelas comissões, ele só foi apresentado no dia de votar. Então, ele foi votado à noite e o texto foi apresentado no início da manhã, no início da tarde, salvo engano. Então, uma matéria complexa como essa não tem a menor condição de um parlamentar... Não dá tempo de debate de nada. Entendeu? E agora, com ela aprovada, nós estamos nos debruçando sobre esse texto, né? E aí nós vamos fazer essa discussão junto com os municípios, porque vai afetar a atuação dos principais municípios do estado, não falo de todos, e do estado de Goiás, né, da administração tributária estadual. Então, para que a gente possa formular os quesitos e apresentar alguns caminhos, não só para o governador, mas também em nível nacional, pela federação.
Gente, apesar de ser uma questão muito técnica de reforma, tem que ter muita vontade política também. O Sindifisco tem conversado com os senadores, vai conversar? Como tem sido esse relacionamento? O que vocês sentem deles? O que a gente, a princípio, não tivemos ainda o contato com eles. A gente deve fazer isso a partir do dia 28, que nós vamos para Brasília. Nós vamos ter que estar em Brasília nessa última semana de agosto, e nós iremos um a um, eu espero já com esses requisitos, né, já levantados, para que a gente possa ter uma discussão que vá além tentar estimular o senador a fazer alguma coisa que não com o conhecimento mínimo técnico, né, e dos efeitos das alterações. O senador Vanderlan, o senador Cajuru e o senador Wilder, muito próximo do governador também, né, o senador Wilder, o governador já esteve com os Vanderlan também, o Cajuru também já tem participado dessa discussão, e nós vamos um a um tentar levar subsídios, né, para tentar ver se a gente consegue essas alterações, esses ajustes no texto. Eu não entendo que tenha volta, no sentido de que, olha, vai ficar tudo como está, o governo não vai conseguir aprovar, ele vai ser aprovado, a emenda vai ser aprovada em primeira e segunda votação do Senado, e agora, considerando, né, que o apoio que a proposta teve na Câmara, eu entendo que nós precisamos pensar já num ambiente de reforma tributária já aprovado. Então a gente tem que começar a olhar para o horizonte e enxergar ali os pontos de risco, né? E aonde conseguir... mitigar. Exatamente. E a principal para nós envolve a atuação do auditor fiscal, seja do município, seja do Estado. A União não. A União, ela está fora do IBS, criou o CBS, então ela vai ter uma vida própria, né? Não entendo. Uns dizem que porque ela própria não quis participar, outros dizem que os estados e municípios exigiram que a União não compusesse o Conselho Federativo, né? Mas a União meio que falou, olha, nessa confusão aí eu não quero me meter, vou ter aqui eu vou armar aqui para vocês se viram para lá depois. Vocês se viram aí fica 27 unidades da federação, com brigando lá, né? 5.570 municípios tendo que lidar com o IBS, né? Da gestão do IBS, né? Então, eu creio que vamos ter que trabalhar com esse cenário e tentar mitigar os problemas o máximo que a gente puder, né? Eu vou fazer uma pergunta aqui, eu não sei se é da competência do senhor, se o senhor vai poder responder. Se eu não puder responder, o senhor fala que não, tá tudo certo. A gente sabe que para trazer indústrias para cá, gerar emprego, gerar renda e fazer o Estado crescer como vem crescendo aí, mais do que a média nacional, é preciso fazer algumas concessões e alguns incentivos para que essas empresas deixem lá o Sudeste, né, e venham para o Centro-Oeste. Com a reforma, isso deixa de ser possível. Como que o senhor sente dentro da política em relação aos empregos? Porque depois, se essa reforma for aprovada da forma que está, há uma grande possibilidade de algumas empresas deixarem Goiás, porque não tem mais atrativo nenhum, e ir para o Sudeste. Isso causaria um desemprego muito grande aqui no nosso estado. O governo trabalha com essa possibilidade, de repente, a população até diminuir, porque se o emprego vai embora, as pessoas vão atrás do emprego, né? E com isso, claro, há uma consequência na arrecadação do Estado também. Como estão essas conversas lá dentro? Qual que é a preocupação? Em relação aos incentivos, os que já existem vão continuar, né? A lei complementar, se não me engano, 160 de 2016, houve um ataque muito grande de estados como São Paulo, Minas, para tentar acabar, né, com esse programa de incentivos dos estados menos desenvolvidos, mas se conseguiu que na lei complementar se mantivesse os benefícios, e isso com um horizonte aí, um determinado prazo, né? Com a reforma, o problema dos incentivos com a PEC 45 é que o Conselho Federativo é quem vai decidir sobre esses temas. Qual o problema do Conselho Federativo ter a palavra final quanto a isso?
é que, da forma como foi modelado, o Conselho Federativo ele vai ser composto pelas 27 unidades da Federação, né, os estados e Distrito Federal, sendo que os estados que têm maior população, juntos, que são São Paulo, Rio e Minas Gerais, têm 41% da população. O que eles estabeleceram como regra de deliberação do Conselho Federativo? Qualquer assunto que for decidido pelo Conselho Deliberativo, você tem que ter maioria absoluta dos membros, certo? Ou seja, dos 27 unidades da Federação, você tem que ter 14 votos, digamos assim. 14 dos 27, você tem que ter maioria, metade mais um, né? Além disso, somado a isso, esses estados que votam a favor de uma determinada proposta de incentivo, de concessão de benefício de que interessa a Goiás, ele pode ter os 14 votos. Mas se esses 14 votos não somarem 60% da população, a deliberação não é aprovada. Aquele projeto não é aprovado. Então, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, unidos, eles conseguem vetar qualquer proposição que não for do seu interesse. Então, quer dizer, numa competição com, vamos dizer, com o estado de São Paulo, por uma empresa, para trazê-la para cá, se São Paulo se unir lá com Minas e o Rio, que eles podem fazer uma combinação, ó, eu te defendo, você me defende e a gente defende o nosso aqui. Até, inclusive, teve uma fala muito polêmica do Zema sobre esse assunto, já demonstrando que não vai ter tanta isenção assim, né, dentro desse conselho. Então, quer dizer, eles podem se unir e podem vetar qualquer tipo de incentivo fiscal para os estados do Centro-Oeste, do Norte, que têm representantes, vamos dizer assim, menores e uma taxa de população menor. Sim, exatamente. Então, assim, esse é um dos pontos que muito provavelmente no Senado, no Senado há uma condição melhor de se rever esse ponto do poder de veto, né, que os estados do Sudeste conseguiram, no Senado é 1 para 1. Então o voto do senador de Roraima vale tanto quanto o voto do senador de São Paulo. Então seria já um dos trechos que deve ser derrubado. É um trecho que precisa ser revisto e estabelecido um modelo mais adequado que seja, mas não esse. Você vê, pela fala do governador de Minas Gerais, já vê que há uma pretensão. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ele chegou a falar, assim, pensando nas questões tributárias. Então, há já uma disposição de se utilizar desse dispositivo, né, desse modelo de deliberação que foi aprovado na Câmara para favorecer os estados da região Sudeste, que já, historicamente, são estados favorecidos. De todos esses pontos que a gente debateu aqui, qual que é o que mais preocupa o senhor? Fala assim, esse aqui não pode passar de jeito nenhum. Olha, eu costumo separar a questão tributária com relação ao modelo de tributação e a questão que afeta a atuação do auditor fiscal. Da forma como o texto se apresenta, foi aprovado na Câmara, eles estão atribuindo a uma lei complementar que vai regular todo esse funcionamento do imposto, como vai atuar a carreira da administração tributária, né? Os auditores, como eles vão atuar, né? As prerrogativas, as garantias, as questões que envolvem a atuação, a gestão do tributo, a gestão da ação fiscal em si. Isso falando da parte daqueles a quem eu represento, são os auditores. Uhum. Na medida em que na Constituição, você não traz nenhum balizamento para a construção desse texto complementar, infelizmente, o auditor fiscal, a atuação da administração tributária, ela não é muito, digamos assim, ela não goza de de um carisma muito grande de diversos setores, ou por conveniência ou por ignorância, né? Se você perguntar para um cidadão comum do dia a dia, o que ele pensa do fiscal, do auditor fiscal, ele vai dizer assim, nossa, só pensa no que é pior no sentido do seguinte, ele vai diminuir meu patrimônio, ou coisa do tipo. E isso é um pensamento equivocado,
né? Isso é questão de cultura, é questão aí de trabalhar o que é de fato o papel do auditor fiscal como parceiro dele, não como adversário, né? Se ele tem vacina, se ele tem estrada, se ele tem escola, é porque o auditor fiscal cumpre o seu papel de garantir a receita para essas políticas. Nenhuma política é feita sem tributo. O Estado pode ir pegar o financiamento num banco suíço, mas o Estado vai ter que pagar. E vai sair do bolso do cidadão. E vai ser através do tributo, né? Da sua receita. Então, 100% do tributo garante 100% das políticas do governo. A gente passou por um período de pandemia onde os hospitais estavam abarrotados. Eram servidores públicos que estavam ali atendendo, o enfermeiro, o auxiliar de enfermagem, o médico, seja quem for, estavam ali 24 horas dando plantão, atendendo pessoas sem ar, pessoas morrendo, né, num ambiente de estresse, mas todos eles estavam ali com os instrumentos garantidos para a sua atuação, garantidos pela Receita Tributária, que é a área de atuação do auditor fiscal. Vem do cidadão, mas o auditor é quem garante, né, que esse recurso chegue até o Tesouro e fique disponível para aplicação na máquina pública. Então, isso é um lado, a questão da ignorância, muitas vezes. Mas há quem queira uma administração tributária, vou falar o termo mais conhecido, né, o fisco, com uma capacidade cada vez mais limitada de atuação. Então, eu vou fazer de tudo para que que eu tenha um ambiente o mais tranquilo possível para eu agir da melhor maneira que me agrade, né? Eu não quero ninguém me fiscalizando, eu não quero ninguém, não é questão de dizer que são pessoas que atuam num patamar de ilegalidade, mas quanto mais eu limitar a atuação do fisco, melhor para mim. Há quem pense dessa forma, não é o setor, mas principalmente quem quer fazer algo errado, né? E o difícil nisso é que não só a administração tributária, não só o fisco, mas o servidor público, de modo geral, não tem lobby dentro do Congresso Nacional, né? Não tem lobby. Então, se a Constituição não trouxer um mínimo de balizamento para dar uma segurança ao servidor do fisco, a atuação das administrações tributárias, quando esse projeto de lei complementar, que carece de um quórum menor, você precisa de 308 votos na Câmara dos Deputados, mas a lei que vai dizer como o auditor fiscal vai atuar, como as administrações tributárias vão atuar, vão ser apenas 257 votos, né? Então, você vai ter 41 votos menos, a discussão é um pouco mais tranquila, né? Então, esse ambiente de incerteza para nós é o mais difícil, porque toda a nossa atuação está relegada a uma lei complementar que vai ser enviada no futuro, que vai ser discutida na Câmara, depois no Senado, mas quem tem lobby para atuar dentro do Congresso Nacional não é o auditor, não é o servidor público, e sim setores importantes da economia do nosso país. Então, isso é um problema. Então, só para eu entender, para quem está em casa, para ficar mais simples, então a preocupação do Sindifisco é a limitação do trabalho do auditor. Do auditor fiscal. Entendi. Da Receita Estadual, da administração tributária, né? Porque a administração tributária, o auditor fiscal, as pessoas precisam entender, há quem pense que auditor fiscal ele faz uma ligação direta com auto de infração, com já pensa que é multa. Exatamente. Se você for observar no universo de transações econômicas e patrimoniais que acontecem nesse exato minuto, o auto de infração ele é residual. Se você pegar aí, sei lá, você tem 1000 transações, transferência de patrimônio, venda de mercadoria, prestação de serviço. Se você pegar tudo que acontece no dia de hoje, nessa sexta-feira, todas as operações que aconteceu hoje, e você disser assim, são 1 milhão de operações, você vai ter ali alguns autos de infração por algum erro, por alguma falha. Então a atuação do fisco ela é residual. Mas o senhor sente que nessa reforma pode haver essa limitação no trabalho dos auditores? Pode. É? Pode.
O risco, é o que eu falo, não é que vai acontecer. Não, sim, mas há uma possibilidade grande. Mas é uma insegurança muito grande da forma como ficou. Porque a lei complementar, como eu falei, requer um quórum menor e a Constituição não traz absolutamente nada que delimite essa regulamentação. Porque a Constituição deveria trazer o balizamento para ela. Quando deixa aberto, lei complementar... Dá um cheque em branco pro governo federal. E sem falar o seguinte, parece mesmo ser uma estratégia até do governo não incluir isso já agora, porque depois ele consegue passar com mais facilidade. Então fica mais fácil para ele aglutinar os votos que eles precisam para poder aprovar esses projetos de lei complementar. Então é até uma estratégia. O erro mesmo é da Câmara de aprovar um cheque em branco para o governo federal, porque depois fica muito mais difícil você conseguir frear isso. E assim, me preocupa o poder público, né, digamos assim, de forma ampla, não ter essa preocupação em relação à própria máquina, né, que vai garantir os recursos para a implementação de políticas. Né? A gente tem, se você, eu dou sempre esse exemplo, né? Você está ali numa determinada via aqui em Goiânia, você anda ali a 80 por hora. E tem ali uma plaquinha dizendo que é 60. Não tem nada que te diga que você vai sofrer alguma auto-infração, coisa do tipo. Né? Não tem nada, apesar de a placa estar te dizendo, são 60 km por hora. Não, mas aqui eu vou andar mais uns 80. É muito lento, 60, né? Mas se tiver um fotossensor, aí eu enquadro nos 60 até passa abaixo. Né? Exatamente. Então, a placa e a legislação está te dizendo, a operação deve ser formalizada dessa maneira, a tributação é assim, 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 assim. Né? Ainda assim, há quem faça de forma inadequada. Está claro na legislação o que tem que ser feito, como tem que ser feito, o tanto que tem que ser recolhido. Há quem faça de maneira equivocada. Há quem cometa erro, mas há quem também aproveite que, só estou eu aqui, eu vou fazer. Né? Na medida em que há uma atuação do fisco, eu tendo a me enquadrar. Certo? Então, no modo geral, as pessoas buscam cumprir, não só por uma questão de princípio, mas é porque ela sabe também que essa operação, se eu enquadrá-la, se eu formalizá-la, se eu não cumprir aquilo que a legislação diz que é para fazer, eu vou em algum momento ser aqui identificado, vai ter possibilidade de defesa, mas a sua infração vai ser identificada e formalizada. E pode perder mais do que ele tentou ali. Então, o objetivo nosso não é o auto de infração, mas o cumprimento da legislação. Então, a gente separa os contribuintes numa pirâmide, né? Até a OCDE usa essa pirâmide de conformidade. A grande massa de contribuintes, que é a base da pirâmide, ela é de contribuintes que cumprem suas obrigações religiosamente. Sejam acessórias, sejam principais, seja de recolher o imposto, seja de emitir documentos, seja de formalizar a operação, cumprem, ainda que a coisa seja difícil. Não está fácil. A gente passou por uma pandemia, está tudo muito mais complicado. O desemprego é grande, né? Mas está ali cumprindo com suas obrigações, tentando sobreviver, tentando manter o negócio, buscando a melhor maneira de manter o seu negócio. Existe uma segunda faixa, que é o meio da pirâmide, que são aqueles que cumprem parcialmente, porque a vida está difícil, não está fácil. Estou passando por uma situação difícil, ou o país está passando por uma situação difícil, não dá para eu cumprir todas as minhas obrigações. Mas se você orientá-lo, se você demonstrar que você, olha, eu estou percebendo que você não está cumprindo suas obrigações da forma regulamentar. A primeira coisa que ele vai fazer é chamar o contador dele e mandar organizar tudo para poder passar para a base. Certo? Existe o topo da pirâmide, que é uma minoria, que esse daí, o tempo pode estar ruim, pode estar bom, pode estar chovendo, pode estar caindo canivete, pode cair, pode ter terremoto, não adianta.
Não adianta dar um curso para ele, não adianta colocar um contador o melhor do Brasil, não pode, um consultor tributário. Não vai resolver. Ele quer fazer o errado. Né? Esse daí, pena. O fisco é para esse, basicamente, para tentar, de alguma maneira, evitar que esse daí venha prejudicar o negócio dos demais, que é a concorrência desleal. Exatamente. Né? O determinado contribuinte que não cumpre suas obrigações de forma deliberada, né? E faz o errado, descumpre a lei, né? À beira até o crime, né? Esse daí, ele vai vender mais barato, vai prejudicar os demais que cumprem suas obrigações, né? E não tem como concorrer no preço. Então, esse combate à sonegação direta do auditor do fisco, esse daí é para tentar, às vezes, até tirar esses do circuito, né? Os demais para sua adequação, né? Se adequar ao compliance tributário e adequar o seu negócio àquilo que a coletividade estabeleceu na própria Constituição, que é cada um recolher o seu tributo devido para que se mantenham as políticas de Estado, né? Então, a administração tributária, o auditor, que é o carro-chefe, ele é parceiro de 95% da sociedade, 99% da sociedade. Tem 1%. 1%. Aqueles Aqueles 1%. Exatamente. Então nós somos parceiros para que esse do topo não venha prejudicar aqueles que trabalham, que vendem seus produtos, que prestam seus serviços, que produzem riqueza, né, que geram riqueza, esses possam contribuir e conseguir cumprir, né, cada qual o objetivo do seu negócio. Muito bem, chegando a 40 minutos de conversa, estou falando com Paulo Sérgio Carmo, auditor fiscal da Receita Estadual de Goiás e presidente do Sindicato dos Funcionários do Fisco do Estado de Goiás. Quero agradecer muito a sua presença aqui e se tiver alguma coisa que eu não abordei, que o senhor quer colocar, que o senhor quer expor, o microfone está aberto aí. Eu queria finalizar falando um pouco do que é uma reforma tributária de verdade. Essa é uma reforma sobre o consumo e que, como eu falei no início, ela não tem o objetivo de reduzir carga tributária. A carga tributária, ela, no Brasil, ela está de acordo com a carga tributária dos principais países, né, do mundo. Se você pegar a média dos países de primeiro mundo, a carga tributária gira em torno de 35%, 36% a mais, a média. O Brasil fechou 2020 com em torno de 33% de carga tributária. Então nós estamos alinhados com as principais economias do mundo na carga tributária. O que há de diferente? Esses países, essa carga tributária, ela recai não sobre o consumo, mas sim sobre o patrimônio e a renda. Então, a verdadeira carga tributária é aquela que incentiva a produção, consumo e geração de emprego. A carga tributária no Brasil, por isso que nós chamamos de imposto regressivo, ou seja, quem tem menos paga mais, né? E a tributação ela deveria ser progressiva, e ela é basicamente progressiva na tributação do patrimônio e a renda. Imposto de renda, para você ter ideia, a ANFIP, que é a Associação dos Auditores Fiscais da Receita Federal, uma das associações, ela fez um levantamento que o imposto de renda no Brasil, ele é progressivo até 40 salários mínimos. Hoje em torno de 60 mil reais, né, em torno disso. A partir de 60 mil reais de rendimento mensal, ele começa a cair. E a partir de 320 salários mínimos, ele chega a no máximo 2%. Meu imposto de renda é 27,5%. Quem tem rendimento superior a 320 salários mínimos no mês? A gente está falando aí de mais de 400 mil reais mês. Isso não é renda de salário. Isso não é renda. Só se for é renda de jogador de futebol. E nem jogador de futebol está ganhando isso. E quando fala de igualar essa tributação, há uma choradeira danada, né?
que é o que as pessoas precisam entender, que quando fala imposto de grandes fortunas, ninguém está falando do que mora no condomínio fechado. E eu fico olhando as coisas na rede social, presidente, eu fico indignado às vezes, porque tem o cara que ganha lá R$2.500 defendendo a não taxação das grandes fortunas. Poxa. Que isso é um absurdo. Que é difícil entender alguns pensamentos, né? Assim, eu nunca testei essa tese, mas eu digo sempre que rico não é assalariado. Você quer ver, você quer saber se você não é rico, fica um mês sem receber. Fica um mês sem receber esse salarão seu aí de R$80 mil, sei lá, 100 mil. Tira um mês. Se você não sentir falta. Ajeita. Então, não é o seu caso, não é o meu caso, não é quem tem um Jeep, não é quem mora em condomínio fechado, não é nada disso. Não estamos falando desse pessoal. Está falando aí de menos de 1% da população, né? E com a tributação irrisória de 0,3%, né? Que já ajudaria bastante. Então a reforma tributária é uma reforma que deveria vir as duas em paralelo, aí sim, tirando essa carga tributária ou parte dela do consumo de bens e serviços e recaindo aí sim sobre a renda e patrimônio. Pra vocês terem ideia, 8% é a alíquota máxima do imposto de herança, falando grosso modo aqui. 8% é a alíquota máxima. Os países de primeiro mundo tem lugar que passa de 50%. Por quê? O enriquecimento sem causa. Eles estimulam o acúmulo de riqueza. Tem um economista, não sei se vocês conhecem, eu acompanho muito ele, o Eduardo Moreira, ele faz uma ilustração interessante. O que é a riqueza? É como se fosse um banco de areia onde está todo mundo brincando. A areia está para todo mundo brincando, as crianças, todo mundo. Aí alguns resolvem fazer castelos de areia. Aí vai usar mais areia do que eu. Aí começa a aparecer os buraquinhos, né? Porque vai começando a juntar areia de lá, ele vai cercando o lugar dele, eu quero fazer um castelo, eu quero fazer não sei o quê. Vai ficar gente sem areia para brincar. Começa a tirar do outro, né? O que é o imposto sobre a renda? Eu derrubo o seu castelo e devolvo para todo mundo brincar. Tá vendo aí? Você que defende, ganha 2, 3, 4 salários mínimos aí, tá defendendo a não taxação das grandes fortunas? Preste atenção aí nesse recado. Não, 2, 3, 4 ou 40. Ou 40, né? Não entra nesse público. Acho que o presidente está falando de real reforma tributária. A gente teve o Lucas Moraes, o secretário executivo aqui de finanças aqui de Goiânia. Ele estava abordando a questão das plataformas também. Tipo, OnlyFans, Uber. Que não se fala disso também, já que tá batendo nessa tecla. Um peso muito grande, até ele estava comentando isso aqui, sobre a Previdência, né? Porque lá no final todo mundo vai aposentar, mas a Uber não contribui, né? Eles ganham dinheiro sem ter um carro na rua, porque ele pega o carro do motorista, né? E faz um pagamento. Aí quando fala, vamos taxar a Uber, aí todo mundo fica bravo, vai taxar a Uber, não sei o quê. A Netflix, não sei o quê. Enquanto isso a gente continua pagando alto índice e outros pagando nada, né? Não, a Netflix foi engraçada agora, né? A última dela, né? Porque assim, quando chegou, você vai poder assistir de qualquer lugar. Agora mudou o assunto. Não foi isso? Qualquer lugar que você for, você vai poder assistir. Vamos acabar com esse negócio, vamos, né, acabar com essa mídia tradicional, esse jeito tradicional de fazer as coisas, né? Então, agora ele falou, opa, né, vamos limitar isso aí. Eu estava usando do meu genro, e daqui a pouco eu fui ligar e já dizendo para eu confirmar. Eu falei, mas eu tive que assinar. O certo é porque a gente não tem jeito. O certo é ninguém assinar esse negócio. Exatamente isso. Isso. São coisas que... Porque dentro desse contexto que o senhor explicou pra gente, se esse pessoal entrasse nesse bolo, era mais motivo para essa alíquota cair. Que aí é mais gente contribuindo, a maior arrecadação. E quem ganha menos paga menos, quem ganha mais paga mais. É o justo. Os que, assim, quanto mais você mais gente contribuindo, você diminui a carga
sobre todos, né? Sobre a coletividade. Então, a verdadeira reforma tributária é essa. Porque na medida que eu reduzo a tributação, a carga tributária no consumo, imagine você falou aí de 2, 3 salários mínimos, você acha que esse cidadão tem condição de comprar ouro, de fazer investimento em bolsa, de acumular? Eu vou juntar. Ele tem lá 2 filhos, 3 filhos, eu vou juntar uma poupança aqui. Ele não tem a menor condição. O salário é todo para consumo de bens e serviços. Então, na medida em que eu coloco 40%, 50% da carga tributária, né, ou 70% da carga tributária sobre o consumo, eu estou penalizando o assalariado. É diferente uma pessoa que ganha 2, 3 salários mínimos pagar num quilo de arroz o mesmo que alguém que ganha 40, 100, ou mesmo esses, né, que estão com um castelo de areia montado aí. Quer dizer, como que essa pessoa não está sendo prejudicada? Lógico, pelo consumo você não estabelece, você não acaba com a desigualdade. Sim, acaba com a desigualdade reduzindo a carga tributária e cobrando de quem tem mais. E é no patrimônio e na renda. Né? Então, todas as vezes que esse assunto foi trazido, um momento oportuno, esse momento oportuno eu quero é ver acontecer. O senhor estava falando que os auditores fiscais, os servidores, não tem lobby, não tem lobby lá no Congresso, né, para conseguir fazer ou não deixar aprovar. Mas esses aí, que tem grandes fortunas, tem muito lobby lá no Congresso. Sim, e nada passa. Tudo vira uma polêmica, conversa, um debate, depois enterra o assunto e fica tudo certo, fica tudo do mesmo jeito. Sim. Bom, eu quero agradecer o carinho da sua audiência. Muito obrigado pela sua presença aqui, presidente. Sempre que quiser voltar, a gente está com o espaço aberto por aqui, tá bom? Eu agradeço e sempre que for preciso estarei aqui para esclarecer e fazer essa discussão leve, assim, assunto importante, mas de forma leve, de maneira que quem está assistindo, quem está ouvindo, entenda, né? Não adianta a gente fazer um programa e tratar de um assunto desse, que é intrincado de fato, mas sem técnico, né? E sem esmiuçar de maneira que a gente entregue de uma forma palatável para as pessoas entenderem. A gente precisa que as pessoas entendam, né? Eu só fechando aqui, eu tenho um pastor que eu acompanho, ele falando no final, ele pegou uma palavra lá, trouxe uma ilustração, e ele perguntava assim: eu quero saber se todo mundo entendeu. E aí eu falei: não estou perguntando se vocês concordam, quero saber se você entendeu, porque o meu papel aqui é fazer você entender. Concordar ou não é com vocês. Então cada um interprete, né? Mas até para concordar ou não, você precisa entender o assunto. Então nosso papel é fazer as pessoas, informar as pessoas de maneira que elas entendam. Agora, o julgamento, cada um vai fazer de acordo com o lastro que tem, né, para poder fazer a interpretação adequada. E até porque isso impacta diretamente na sua vida e no seu dia a dia. Para você que nos acompanha, você sabe, até o nosso próximo encontro.